A função básica dos CREAs é a fiscalização do exercício das profissões que lhes foram atribuídas por lei específica. Operacionalmente, isso é feito através de registros prévios de profissionais, empresas e anotações de responsabilidade técnica. Também atua na fiscalização de atos ou empreendimentos em visitas de agentes ou por outros meios. Todos os CREAs estão vinculados ao Conselho Federal de Engenharia e Agronomia, o CONFER, órgão sediado em Brasília, o qual é a sua instância superior e normativa. Como é do conhecimento de todos, o 1º de outubro de 2020, o engenheiro civil Edson Kuwahara foi reeleito presidente do Conselho Regional de Agronomia do Amapá, com 297 votos, um aproximado de 54%. E hoje contamos com a presença do presidente do CREA Amapá, Edson Kuwahara, para falar um pouco sobre o desafio dessa nova gestão do CREA Amapá. Eu sou João Vilca e este é o programa Discutindo Engenharia para a Comunidade. Bom, antes de poder começar ou continuar com a nossa entrevista, gostaria de convidar a você, caro espectador, a se inscrever no nosso canal, clique no botão de curtir, ative as suas notificações, assim que cada vez que a gente posta uma nova entrevista, seja avisado, e compartilhe este vídeo para que chegue a mais pessoas. Hoje, comparte a bancada comigo a professora Cristina Badini, professora do curso de Engenharia Civil da Unifap. Bom dia, professora. Bom dia, John. Bom dia, Iago. Bom dia ao Edson. Seja bem-vindo. E hoje nós temos também nosso representante, o Baiara. Bom dia a todos vocês. Não esqueçam de curtir o nosso programa. Tá certo. E como você já mencionou, professora, também temos como membro da bancada convidado o professor Alan Baiara, do curso de Engenharia Elétrica da Unifap. Bom dia, Baiara. Tudo bem? Bom dia, uma satisfação enorme mais uma vez estar no programa. Bom dia, John, Cristina, Edson e Iago. Perfeito. Bom, como já foi mencionado, hoje falaremos um pouco sobre a nova gestão do CREA Amapá com o engenheiro Edson Kuwahara. Bem-vindo ao nosso programa mais uma vez, Edson. Um prazer tê-lo aqui novamente. E bom dia, tudo bem com você? Bom dia, professor John, bom dia, Badini, bom dia, Iago, bom dia, Baiara, nosso conselheiro, representando aí a universidade aqui no CREA. Bom dia a todos e estamos aqui, dispostos a continuar nosso trabalho, nesse segundo mandato, e certamente vai ser um mandato um pouco mais apertado por conta das crises todas, dessa pandemia, mas felizmente o nosso conhecimento no sistema nos credibiliza a elevar o crédito ainda mais um pouco, além daquilo que já é. Tá certo, Edson. Bom, eu queria iniciar a entrevista em si, parabenizando por ter ganho as eleições. A gente torce porque você faça uma boa administração em benefício de toda a nossa comunidade. Bom, uma primeira pergunta que eu faria, que é quase de praxe: você tem um novo período de administração, e quais seriam suas principais ações que serão tomadas neste primeiro semestre? Primeiro, John, agradecer aí a todos os colegas do setor tecnológico que nos deram a oportunidade de representá-los novamente nesse segundo mandato, e agradecer também aos colegas da universidade que tiveram a oportunidade de nos escutar aí no debate, naquele debate que foi feito. Acho que aquilo foi um pouco esclarecedor, apesar de ser pouco tempo, mas a gente conseguiu até em pouco tempo colocar em prática aí o nosso conhecimento. Nosso segundo mandato, ele se caracteriza pela modernização do nosso CREA, As reformas estruturantes, têm que ser feitas, reformas físicas, para que não só os funcionários do CREA, mas os conselheiros, que fazem parte desse conselho, possam também desenvolver seu trabalho. Além disso, nós precisamos também fazer a total informatização do CREA. Não é concebível mais que hoje alguém possa, se não quiser,
vir ao CREA. Se quiser, não tem problema, nós temos atendente, mas se não quiser, possa fazer de onde estiver seus trabalhos de registro, de pedido de certidão de acervo, de tirar certidões, de registro de quitação, enfim, todos os serviços ofertados pelo CREA, nós queremos que eles sejam 100% online, né? Tal qual já é feito em grandes CREAs. Aí pergunta-se, apesar do nosso CREA ser um CREA pequeno, nós temos apenas aí em torno de 27 a 28 anos de criação ainda, enquanto a Pará tem 85 anos já de criação, né? Eu sempre digo que nós fomos paridos pelo CREA Pará e fomos jogados debaixo de uma ponte, sem local para morar, sem comida para comer, sem cobertor para nos embrulharmos. Nós fomos paridos, jogados. E nós conseguimos chegar onde nós chegamos. Mérito também dos presidentes que me antecederam, todos eles têm seus méritos na sua administração, evidentemente, mas que isso também me deu uma contribuição, porque desde aquela época eu vislumbrava um CREA mais pujante, né? Fiz parte da primeira gestão do CREA como conselheiro suplente, né? Aprendi muita coisa, vim aprendendo, e como eu disse, a minha chegada no CREA, ela não foi nem por elevador e nem por paraquedas. Ela foi de escada, degrau a degrau. Às vezes ficava marcando passo em um degrau e em outro. Para quê? Para aprender e para disponibilizar para a nossa classe tecnológica o que de melhor a gente pudesse aprender, né, nessa caminhada. E eu sempre digo que eu sou um presidente que eu vou errar, mas eu procuro ao máximo não cometer erro. Por quê? Por causa da minha experiência no sistema. E desde que nós assumimos na segunda-feira, a gente já começou a fazer essas mudanças estruturantes, né? O edital da obra, já ordenei, já peguei o edital, já li aqui, umas controvérsias com o CONFER, mas infelizmente quem nos dá o recurso para fazer a obra é o CONFER e ele quer que o edital seja feito dessa forma, então nós já vamos publicar o edital de licitação das duas obras, de Macapá e de Santana. Edson, Oi. Desculpa te interromper, mas assim, a edificação ou a implementação dessa obra, de maneira prática, que vai permitir ao CREA em si na administração? A gente sabe que é um espaço físico, mas o que está por trás? O que está por trás disso, John, é você ter um conforto do local de trabalho, né? Você tendo um local de trabalho que seja confortável e que você possa desenvolver melhor o seu trabalho, certamente rende mais o seu trabalho, sem dúvida nenhuma. Eu acho que as cobranças, elas têm que existir, mas elas têm que vir também acompanhadas da precaução. Qual precaução? Será que a gente está dando condições de trabalho, não só para os nossos profissionais que aqui trabalham, que são gerente de fiscalização e assessoria técnica? Será que nós estamos disponibilizando um local de trabalho bom? Por exemplo, a reunião de câmara é feita onde? É feita na própria sala deles, uma sala pequena. Não tem condições, por exemplo, a Câmara de Civil, que é a maior que tem, deve ter aí 12, 11 profissionais para se reunir em torno de uma mesa, para você ver como fica difícil. É complicado desenvolver um trabalho dessa forma. Nós estamos implementando também a questão da modernização do CREA, qual seja, todos os processos digitalizados, não é? Isso vai facilitar a análise do conselheiro, não é? O conselheiro pode, ele recebe previamente esses processos, todo digitalizado, e vai poder analisar. Quando ele vier para a reunião, já sabe o que dizer, já sabe concordar ou não discordar, dar outro parecer diferente daquele que foi dado pela assessoria técnica. Então, isso vai realmente fortalecer muito as ações do CREA, John. Perfeito. Professora Badini? Edson, primeiro também parabenizá-lo, né? E aí eu gostaria que você falasse um pouco, né? Porque os outros candidatos tinham uma gama enorme de propostas, né? Além dessas do prédio, da digitalização dos processos e tal, e você foi bem conciso, né? Você fez 5 ou 6 propostas e ganhou, né?
Aí eu queria que você avaliasse um pouco o que foi essa eleição, e essa eleição a nível nacional, né? Se os teus pares também, além da questão da mútua, me parece que eles também foram eleitos. E que você desse na tua campanha, você não falou muito no CREA Júnior, e assim nossos discentes têm bastante interesse em que você fale um pouco sobre ele. Tá. Muito obrigado, Badini, pelo apoio também, né? Pelo incentivo para que eu pudesse continuar nesse segundo mandato. Nós fizemos poucas propostas. Por que nós fizemos poucas propostas? Primeiro que nós temos que fazer propostas calçados numa realidade. E a nossa realidade nos permite fazer muito pouca coisa com investimento próprio, não é? Os outros candidatos fizeram várias propostas porque eles iriam iniciar o mandato, mas tudo aquilo que eles colocaram na proposta dele, o CREA já vem fazendo. Porque se o CREA não fizesse nada daquilo que estava na proposta dele, o CREA não funcionava. Infelizmente, o CREA não funcionava. Então, as minhas propostas são continuidade do meu primeiro mandato, né? Para que a gente possa... para você ter uma ideia, no meu primeiro mandato, eu fiz 9 propostas apenas. Das 9 propostas, eu não cumpri uma, porque era uma questão financeira de arrecadação, né? Então, apenas uma proposta eu não cumpri. Nesse segundo mandato, eu acho que eu fiz 6 propostas apenas, e que eu quero cumprir. Então, a gente tem que fazer propostas baseado em quê? Em leis, decretos, resoluções plenárias e nosso orçamento. Não adianta eu querer fazer uma proposta institucionalmente que vai contra a nossa legislação. Um exemplo que você perguntou muito bem agora, CREA Júnior. Não existe legalidade para se fazer CREA Júnior. Eu já pedi para o CONFEA, e o CONFEA está estudando isso. Por quê? Porque como é que eu vou investir em CREA Júnior se eu não tenho uma legislação que me ampare para isso? Aí o TCU vem em cima de mim depois. Porque se eu criar um CREA Júnior, eu vou ter que adequar um espaço para eles, evidentemente, vou ter que adequar computadores, eu vou ter que adequar uma rede telefônica. Tudo isso é custo. E aí, como é que eu vou justificar isso para o TCU, caso ele me cobre? Baseado em quê? Em que legislação? Então, o CONFEA tem que primeiro instituir o CREA Júnior legalmente. A que pese, muitos estados já têm isso, eu não tenho coragem de fazer, porque eu não tenho a legalidade. Interessante, Edson, porque, como a professora sabe, eu morei 10 anos em São Paulo e o CREA Júnior está funcionando muito bem lá, faz um bom tempo. E é um meio pelo qual o CREA consegue fixar aqueles discentes, nesse então, para continuar no CREA, né? Só que o CREA Júnior em São Paulo, ele é bancado pelo CREA, não. Ele é bancado por empresas privadas. Não é pelo CREA. Inclusive, nós tivemos uma reunião em Minas Gerais, de colégio de presidente, e uma moça que instituíram como presidente nacional do CREA Júnior, ela foi questionar o porquê do São Paulo não investir mais no CREA Júnior, e o próprio presidente do CREA São Paulo, Vinícius, que foi reeleito, disse: apesar de eu sair do CREA Júnior, eu não tenho coragem de investir no CREA Júnior, porque eu não tenho legalidade. Ele que era partícipe do CREA Júnior, para você ter uma ideia. Então, quando você está de um lado, é uma coisa, mas quando você está do lado que você tem que pegar a legalidade do negócio, aí fica difícil, porque o meu CPF está pendurado, gratuitamente, honorificamente. E eu ainda vou pegar uma não conformidade e o processo do TCU por causa de CREA Júnior. Não, então eu não faço. Prefiro não fazer, porque eu não tenho a legalidade. A partir do momento que eu tiver a legalidade, aí sim, nós vamos fazer. Mas enquanto eu não tiver, na minha gestão, infelizmente, eu não vou fazer. Tá certo, Edson. Alan, por favor, sua pergunta. Olá, engenheiro Edson. Primeiramente, também parabenizar, né, por ter continuado aí à frente do CREA, né, ter tido êxito nas eleições. A minha pergunta ela vai no sentido de como é que você
pretende ver essa questão da aproximação mais forte com a universidade. Por exemplo, hoje nós temos um gargalo muito grande, que é campo de estágio. Eu acho que o CREA assim, ele tem um papel enorme em estreitar essa questão da universidade com o campo de estágio, né? Porque o CREA está mais atuante, né, no mercado de trabalho, né? Então, é algo assim que eu gostaria de ouvir assim, sobre esse tema. Obrigado, Alain Baiara. Obrigado também pelo apoio aí nas eleições. Eu sempre vejo que há um conflito, né? Era uma proposta de um dos candidatos em fazer com que empresas que viessem trabalhar aqui pudessem contratar engenheiros aqui. Ou seja, eu vejo um conflito de interesse, porque como é que eu sou um órgão fiscalizador e eu vou exigir ou cobrar de uma empresa porque ela contrate profissional? Baseado em que eu vou fazer isso? E depois, como é que eu vou fiscalizar essa empresa? Então, o órgão de fiscalização ele tem seu papel bem definido. Quanto à relação ao estágio, para você ter uma ideia, até nós, CREAs, quando vamos contratar estagiário, nós temos que Isso são os normativos do CONFEA e o TCU, que a gente se recorra às empresas que fazem estágio, CSEA, aquele Instituto Evandro Lloyd. Então, nós, quando precisamos de estagiários, seja ele de qualquer modalidade, da administração, da advocacia e da engenharia, nós nos socorremos desse instituto. Então, eu não sei, basicamente, se alguém tiver algum projeto, mas de que seja legal, que a gente possa também estar captando estágio. Mas eu acho um pouco difícil, entendeu, Alambera? Porque foge um pouco da nossa finalidade, até por conta de orientação dos órgãos de controle. Eu tenho mais só uma perguntinha, com relação eu acho que essa aproximação do CREA com a universidade, ela é muito salutar, né? E na sua gestão, acho que houve mais essa aproximação, o CREA está mais presente dentro das semanas de engenharia civil, engenharia elétrica, mas algo que pode ser talvez muito mais explorado é a questão das especializações, né? É um anseio muito grande da própria comunidade de engenheiros, de especializações que seja bem democrática em todas as frentes, né? Engenharia civil, elétrica, mecânica. Então, acho que a universidade ela tem um papel importante, né? De formação mesmo, seria no caso de aquela formação continuada do engenheiro, né? Então, como é que você vê essa questão dentro da sua gestão hoje? Quando eu assumi o CREA, no plenário do CREA não existia nenhuma instituição de ensino fazendo parte. Hoje nós temos duas, que é a universidade, né, e é a UEAP. Então, já tivemos um avanço nesse sentido. Com relação a essa questão de capacitação, é bem definido também na sociedade o tripé, que eu sempre disse, sindicato, entidade de classe e CREA. Sindicato, briga pelos direitos dos profissionais, salarial, melhores condições de trabalho. Entidade de classe, instituição de ensino, capacitam, né? Faz a capacitação, a reciclagem. E o conselho fiscaliza o exercício e a atividade profissional em prol da comunidade. Bem, eu quando assumi o CREA também, eu recebi o professor Gonzaga, da UFRA de Belém do Pará. Olha só a coisa interessante. Eu acho que Deus foi muito bom também comigo, porque o professor Gonzaga veio aqui com uma missão fantástica. Ele disse, Edson, tem uma deputada daí do Amapá que colocou uma emenda aqui na UFRA de 1 milhão e poucos mil, parece que 1 milhão e 300 mil reais, para que a gente possa fazer capacitação no estado do Amapá, no setor primário. E ele veio ao CREA, sabendo que o CREA é um órgão fiscalizador, nós queremos um auxílio seu nesse sentido. Eu digo, professor, o que o senhor precisa? Ele disse, olha, eu preciso de veículo para a gente se deslocar de vez em quando, de uma sala. Não tenho sala, mas o senhor vai ficar aqui dentro da minha sala, trabalhando, junto comigo. E assim nós fizemos. E o que aconteceu? Antes dele fazer a relação de curso, eu chamei as entidades
do setor. Eu chamei a Associação dos Engenheiros Florestais e a Associação dos Engenheiros Agrônomos, para que eles pudessem passar para o professor a necessidade deles da realização desses cursos. Enfim, colega Baiara, foi feito, os cursos estão sendo realizados em parceria com o CREA, é utilizado o auditório do CREA, alguns auditórios externos também são utilizados, porque tem também capacitação na área da veterinária, que é do setor primário. Então, a questão é política, realmente. Se a gente tiver contato com um deputado que possa fazer a mesma coisa, por quê? Mas por que eles colocaram essa emenda, essa deputada colocou essa emenda na UFRA? Porque lá tinha um número suficiente de doutores que permitiam para fazer isso. Não tinha nenhuma instituição de ensino de nível superior aqui no Estado para capacitação dentro dessa área. Então, por isso que ela colocou essa emenda na UFRA. E ela foi criticada horrormente. Mas depois que se viu o objetivo, está aí agora em andamento o curso, né, de pós-graduação. Para você ter uma ideia, tem até cursos básicos de jardinagem. Tem jardineiro fazendo esses cursos que a UFRA está trazendo para cá. Então, eu acho que a saída ela é muito mais política. Se a gente tivesse realmente algum político interessado, que a gente pudesse sensibilizar para que colocasse recursos para a gente fazer isso, em parceria com as universidades, com as instituições de ensino, é a saída. Eu gostaria de acrescentar, assim, até o Baiara coordenou agora um projeto da FINEP para que nós fizéssemos, né, o projeto de um prédio de pós-graduação e de laboratórios, principalmente assim, na área de águas, né, e na questão também de uma cidade digital. Eu acho que o Baiara pode falar um pouco mais desse projeto e assim, o projeto feito é muito mais fácil da gente, em seguida, conseguir recursos tanto para a construção do prédio, né, como para os laboratórios. E aí eu acho que essa parceria com o CREA ela seria muito importante, porque tem áreas que realmente a gente precisa de especialização aqui, né? A gente também está com um projeto de regularização fundiária junto com a UFPA. Esse projeto é um projeto para o norte todo, quer dizer, as 9 universidades dos estados do norte todinho, e uma grande parte do projeto é capacitação. A gente tem muitas áreas, né? Então, o que isso interfere, né? Você não tendo a área regularizada, a construção civil também ela fica com muito maior dificuldade. Então, a gente está angariando parceiros, né? O governo do estado já o próprio reitor da Unifap está integralizado com o projeto, a OAB e várias entidades, né, a Caixa, e aí a gente gostaria de estar apresentando também para o CREA esse projeto. Ele é coordenado pela professora Daniele, da arquitetura, e eu sou a vice-coordenadora. Mas antes de você responder, eu acho que o Baiara pode complementar sobre esse projeto da FINEP, Baiara. Sim, nós concorremos ao edital da FINEP, que era edital para elaboração de projetos executivos. Então, a ideia de se concorrer é criar a infraestrutura de pesquisa mesmo e pós-graduação que nós não temos na área da engenharia. Então, hoje, no estado do Amapá, nós não temos nenhum curso de mestrado específico na área da engenharia, que seja mestrado ou doutorado. Isso é um gargalo muito grande para que se desenvolva, né, dentro do estado do Amapá, porque os problemas da sociedade geralmente são solucionados dentro das universidades, eu acho que em grande maioria. Então, nós concorremos a esse edital de fazer o Centro de Engenharia, Inovação e Desenvolvimento Sustentável da Amazônia. Então, a ideia do centro é nós trabalharmos em 3 grandes áreas, que seriam cidades inteligentes, né, que pega muito essa questão da regularização fundiária, né, redes elétricas inteligentes, integração de fontes renováveis na cidade, a área de saneamento básico, que envolve os 4 eixos, água,
resíduo sólido, drenagem urbana e esgoto, e a parte de energia renovável. Então, atuando na zona urbana e na zona rural. Então, com isso nós vamos, ou seja, é o projeto, né? Esse é o primeiro passo, né? Que seria a construção do projeto executivo. Finalizado isso, nós vamos estar com todo o projeto para executar de imediato, assim que nós tivermos o recurso para essa segunda etapa. Então, isso vai dar um ganho muito grande na área de pesquisa, nas áreas da engenharia, né? Então, hoje, por exemplo, as duas engenharias que estão bem trabalhando junto nesse prédio foi a engenharia elétrica e a engenharia civil, né? E futuramente a gente espera, né, de conseguir implantar na universidade, esse é um desejo também, o curso de engenharia mecânica, né, que, inclusive, quando ele foi feito o projeto pedagógico, teve um engenheiro que é conselheiro do CREA, acho que foi o engenheiro mecânico Everaldo, né, participou na construção da proposta, e a gente espera também que futuramente a gente consiga implantar. Acho que é uma engenharia que faz falta dentro do estado do Amapá. Alan, eu queria também comentar um pouco a respeito, né? Nós sabemos que a criação de cursos de mestrado, pós-graduação, né, e doutorado tem um ritual, né? Tem que ter um número mínimo de professores com doutorado e tal, e tem um viés mais acadêmico, né? Mas a gente não está impedido de fazer cursos de especialização. Então, não temos tanta restrição e não precisamos tanto de um espaço físico, porque o objetivo principal não seria acadêmico, estritamente. E eu vejo uma oportunidade interessante no CREA, já que no CREA estamos tão afiliados aos engenheiros atuantes do Estado, né? Vocês são, geralmente, principalmente, os criadores de demanda. Então, seria ideal vocês provocarem na universidade uma demanda específica de cada área, né? E diversificar essa capacitação. Eu acho que essa interação entre o CREA e a universidade vai favorecer ambos, porque vamos a justificar a criação de um curso e vocês vão poder capacitar nossos profissionais do setor aqui no Estado. Bom, eu queria continuar com esta questão acadêmica. Eu lembro que no debate o professor Denis questionou também, fez uma pergunta a respeito sobre nós, professores de nível superior, e sobre a possibilidade de isenção do registro profissional. O que você acha dessa proposta? Bom, com relação a esse projeto que a Cristina falou e que o Baiara complementou, eu até quero fazer, Alan Baiara, um convite para você. Você, como conselheiro, eu queria que na plenária de novembro a gente abrisse um espaço naquele informe que tem de conselheiro, que você me passasse isso e eu colocaria na pauta para que você apresentasse esse projeto aqui no plenário do CREA para o nosso conselheiro. Eu acho muito importante, excelente. E se você topar, eu já coloco na pauta de novembro uma plenária presencial para que você possa apresentar esse belo projeto. Eu acho que é de suma importância. Com relação a aproveitamento do CREA, eu acho que o CREA ele é pouco aproveitado, porque, como eu disse, se as entidades de classe, instituições de ensino, quiserem fazer cursos e mandarem o projeto para o CREA viabiliza recursos junto à mútua, sem problema nenhum. Dependendo do valor, o CREA viabiliza esse recurso através da mútua. Então, eu acho que o ano passado, se eu realizei através de entidade de classe 4 ou 5 cursos, foi muito porque não era explorado. O CREA não sabe a necessidade da demanda das entidades de classe. Por exemplo, o CREA não sabe o que a coordenação do curso de Civil e de Engenharia Elétrica da universidade tem para o ano que vem. Quais são os cursos que eles querem fazer, o que eles querem planejar. Eu acho que se fizerem isso e mandarem para o CREA, eu já conversei com o professor Regis, disse a ele para ele que ele faça com antecedência isso, para que não fique em cima da hora naquele corre-corre, que o João sabe que foi aquele corre-corre, para a gente viabilizar a vinda daqueles professores de São Paulo. Então, se fizerem isso com antecedência, com certeza nós vamos viabilizar. Agora,
o CREA é subaproveitado nesse sentido, realmente, pouco cobrado. Mas não é por falta de comunicação do CREA, porque eu convido a todos os presidentes de entidade de classe a fazer parte das nossas plenárias. Dificilmente aparece um presidente de entidade de classe para fazer parte da plenária. Então, manda um ofício para que eles mandem a relação de cursos que eles querem fazer anualmente. Ninguém envia também. Então, eu não sei o que os profissionais querem das entidades de classe. Quem está mais próximo dos profissionais são as entidades de classe. Não é? Naquele tripé que eu disse de capacitação, entidade de classe, instituição de ensino. Então, eu acho que nós aqui do CREA, os CREA são subaproveitados nesse quesito. Com relação à inserção dos professores, eu acho o seguinte, John, é aquilo que eu te falei. Não existe professor de estrada, não existe professor de estrutura, não existe professor de fundação. Existe engenheiro especializado em estrada, engenheiro especializado em estrutura, engenheiro especializado em fundação. Ninguém se forma em estrada, ninguém se forma em estrutura. Então, a partir do momento em que você é engenheiro e você, na universidade, dá aula de uma cadeira tão importante como essa, eu acho que você tem sim que fazer seu registro no CREA, você tem sim que fazer a sua contribuição ao CREA, porque o edital que você entrou na universidade, lá ele exigia que você fosse engenheiro civil. Ele não exigia que você fosse professor de estrada, porque não existe professor de estrada, não existe professor de estrutura, existe engenheiro. Então, é isso que ao contrário do professor de matemática, professor de física, professor de geografia, né, que faz parte do nosso conselho. O resto das matérias profissionalizantes, tudo tem que ser engenheiro. E aí, essa briga realmente ainda existe entre os professores, né, que dão aula na universidade ou nas instituições privadas para não se registrar no CREA. Eu tenho uma visão diferente disso, é como eu te falei. Mas, assim, o CREA faz o papel dele, que é cobrar, né, e muitas vezes os professores não gostam, porque isso cabe até inscrição em dívida ativa, vai para o CADIM, né? Mas, infelizmente, é o que temos que fazer. Edson, nós ontem, o Conselho Universitário da Unifap, ela aprovou nosso retorno às aulas de forma remota. E os professores, é claro, nós fomos professores presenciais sempre, e agora vamos ter que dar aula remotamente, né? Mas uma parte da carga horária do professor, ela vai poder ser com cursos, entendeu? Você não vai precisar dar tantas horas de aula, mas você vai poder aprender também um pouco. Então, eu acho que a gente poderia fazer alguns cursos o mais rápido possível com o CREA, né? Porque ele vai entrar na carga horária do professor, entendeu? Então, foi aprovado ontem, a gente já deve começar agora em novembro as aulas remotas, e se a gente tiver planejado algum curso após novembro, né, ele vai poder estar na carga horária. Então, isso é uma mudança, né? Vai ser um período suplementar, um calendário suplementar que foi aprovado ontem. Entendi. Ótimo. Então, temos várias interações. Alan Murayara, você quer fazer uma pergunta? Com relação às especializações, João, só informar que nós lá da Engenharia Elétrica, nós já teve parecer positivo da especialização em sistemas fotovoltaicos, né, que é uma demanda muito crescente dentro do estado do Amapá. Né? Então, a gente está, a priori, verificando o financiamento dessa especialização junto à Secretaria de Estado de Ciência e Tecnologia, né, que é preencher um gap que existe aí no estado, né, que a gente viu que cresceu muito a questão da energia solar, e a gente precisa formar, né, capacitar, né, e qualificar profissionais, mas não na área técnica só, né, principalmente dentro das instituições públicas, para que eles possam também até fiscalizar
os sistemas que estão sendo instalados dentro da instituição. Aqui na universidade, nós vamos ter, acho que vai ser a maior usina do estado, né? A previsão de instalação é 1,39 megawatt-pico de energia solar, né? Ou seja, vai suprir em torno de 40% do consumo da universidade. Então, assim, é coisa bem estruturante na área de sistema fotovoltaico, então a especialização ela veio dentro desse sentido. E dentro dessa questão também, por exemplo, eu sou conselheiro lá do CREA, até hoje eu estou sentindo a falta da qualificação dos conselheiros, né? Eu li todo o regimento lá do conselho, né? E diz que lá que a entidade, o CREA, ele tem que promover, né, essa qualificação para que a gente possa dar os pareceres referentes aos processos de forma mais precisa possível, né? E perguntar como é que está essa questão dessa qualificação dos próprios conselheiros que hoje estão, essa reciclagem, né, dentro do CREA. Normalmente, Alão Baiara, vinha um profissional do Confea, né, para falar sobre legislação, né, legislação aplicada e tal. Mas, assim, as nossas legislações, elas são iguais para todos os CREAs, sem dúvida nenhuma. Mas ela tem suas particularidades, né? Por exemplo, eu acho que a prática é que faz com que você tenha bagagem e possa ter conhecimento para você fazer despacho de um processo. Então, a gente cancelou. Desde que eu assumi aqui, eu cancelei porque eu senti isso na pele, quando eu fui conselheiro também regional, que vinha os caras de Brasília para dar um... E os caras era num nível lá em cima, falava em lei, resolução, mas assim, não abria um processo para dizer, olha, esse processo aqui, por exemplo, nós temos que analisar dessa forma, dessa outra. Não. Ou seja, os caras abriam aqui a 5.194 e as suas derivações e começavam a falar, né? É uma questão interpretativa. Então, eu acho que os conselheiros novos, por exemplo, se vocês realmente quiserem, a gente pode pegar o nosso assessor técnico aqui e levar a plenário com vocês, só vocês mesmo, por exemplo, pessoal de elétrica, que é no caso a tua área, diz, olha, eu e mais não sei quem, nós precisamos de uma capacitação melhor. A gente faz isso sem problema nenhum. Vocês das câmaras, todas as câmaras, têm esse condão, tem esse viés de cobrar, né, uma capacitação melhor para que vocês tenham mais bagagem realmente na gestão dos processos, porque você já viu que o negócio não é fácil, né? Porque um despacho errado pode complicar a vida do presidente e a vida do próprio conselheiro que despachou, né? Então, eu acho que de suma importância essa capacitação para vocês realmente. Agora, vocês têm que cobrar para que a gente possa também fazer um planejamento nesse sentido, entendeu, Alan? Acho que essa capacitação ela pode ser até interna mesmo, né? Pegar a gente pega os processos que já vem instruído, entender um pouco mais a logística, né? Vamos organizar nesse sentido. Perfeito, é interno mesmo. Por isso que eu te disse que não adianta eu chamar um cara lá de Brasília, como ele vinha para cá, e não abria nenhum processo, ele abria o 5.194. Olha, isso aí eu abro no computador e leio ela todinha também, né? Eu acho que o interessante era pegar um processo realmente, né? Abrir um processo complexo e ir trabalhando em cima desse processo. Aí sim você vai tendo bagagem, conhecendo das leis, decretos, resoluções plenárias, porque às vezes o detalhamento de um processo ele passa por lei, por decreto, por resoluções, até por decisões plenárias e até julgados do TCU, às vezes a gente tem que utilizar para dar o despacho para poder enquadrar, né, realmente no despacho correto dos processos. Certo. Bom, eu estava vendo nosso documento do antigo debate, ou do debate que deu por fim sua eleição, e aí tem vários questionamentos que ficaram no ar, né? Especialmente de nossos ouvintes. E aqui tem algumas coisas que foram mencionadas. Por exemplo,
a defesa do piso salarial e a possibilidade de criar uma ordem dos engenheiros. O que você acha desses dois temas? Bom, a defesa do piso salarial, o piso salarial já é defendido. Aqui no CREA não tem nenhum contrato de empresa privada com profissional que seja abaixo do que preconiza a lei, né? A 4.950A. Então, não existe aqui nenhum... A que pese existe um estudo para que possa haver essa redução. Em vez de 6 horas, olha, se eu trabalhar 4 horas, eu posso reduzir o salário? Se isso vier normativo, a gente faz, mas sem normativo nenhum, vai continuar sendo a lei 4.950A. Com relação à aplicação da mesma lei para funcionário público, já tem um julgado do TCU que diz que não se aplica a funcionário público, porque ele não pode vincular salário a salário mínimo profissional, como nós vinculamos aqui, né? O que eu disse também, o que é muito importante, o que a gente está brigando agora, para que isso possa ser implementado, aprovado e virar lei, é justamente a carreira de Estado, a profissão de engenheiro se tornar carreira de Estado. Aí sim vai poder vincular algum tipo de salário, alguma melhoria. Mas enquanto isso, infelizmente, nós vamos ter que ficar brigando aqui com o governo, com a prefeitura, nós, entidade de classe, sindicato, para que eles possam dar alguma melhoria de vantagens, alguma coisa desse tipo. Infelizmente, os órgãos públicos não querem ir, já tem um julgado do TCU que não pode ser vinculado ao salário mínimo, o salário deles. Então, a gente fica de mãos atadas aqui no CREA também. E sobre a questão de criar uma nova ordem, Edson? Eu sou contra, sou totalmente contra. Sou contra porque vai enfraquecer o sistema, vai sombrear mais ainda o sistema. O sistema já está sombreado demais com a saída dos arquitetos e com a saída dos técnicos de nível, os técnicos agrícolas e os técnicos industriais. Ou seja, hoje o arquiteto quer fazer o que o engenheiro faz, civil, o que o engenheiro mecânico faz, o que o engenheiro eletricista faz e até o engenheiro agrônomo e florestal. Ou seja, olha aí a confusão que deu a saída dele do sistema. Enquanto ele estava no nosso sistema, nós estávamos vigilantes neles. Por quê? Porque como eles faziam parte do nosso sistema, eles não faziam isso. Como eles saíram, eles querem fazer tudo. Os técnicos, a mesma coisa. O Alan Baiara sabe disso. Por exemplo, os técnicos de nível industrial, especificamente os técnicos em eletrotécnica, eles querem fazer projeto de fotovoltaico. Ora, a gente sabe que, pela resolução que nós temos, geração de energia, só quem pode fazer é engenheiro eletricista. Olha a briga, mas eles já estão fazendo. Então, olha mais um sombreamento. E se sair os civis? Eles vão querer fazer também fotovoltaico, né? Por que eles não fazem isso? Porque eles estão aqui dentro do nosso sistema, nós vigiamos. A mesma coisa o mecânico, se sair, ele vai querer fazer. Então, eu sou contra a criação de uma nova ordem. Nesse sentido, Edson, só tem a via jurídica para fazer respeitar as atribuições de cada profissão? Não temos outra estratégia? Não, John, nós temos só a via jurídica. A via jurídica é que pode resolver isso. Eu acho que enquanto os conselhos, né, não chegarem a um denominador comum, não chegarem a um consenso, principalmente os dois conselhos de nível superior, aí infelizmente não tem como cessar, né, esse sombreamento. Então, é via jurídica realmente. E que já era para ter acontecido, na minha opinião. Tá certo, Edson. Obrigado. Professora Vadinha, eu inquieta, quero perguntar. Eu queria o seguinte, Edson, você sabe que esse programa ele nasceu junto com o CREA, junto com a Mútua, junto com o Clube de Engenharia, né? Eu, quando entrei na Unifap, vocês me apresentaram, né? Sinduscom, era ainda um presidente anterior a você. Mas a gente seguiu, né? E mesmo agora, na pandemia, a gente criou o canal do YouTube, estamos no Instagram e estamos no Facebook. Mas a gente precisa crescer, né? Sim. Crescer no sentido de colaborar
com a entidade, com os nossos discentes. E assim, o debate com o CREA teve um resultado, eu acho que foi positivo. Nós tivemos mais de 200 pessoas assistindo e até agora alguns arquitetos estão propondo que a gente faça o debate da presidência do CAL. Estamos pensando em fazer o debate também com os candidatos a prefeito de Macapá, no que diz respeito a obras de engenharia, principalmente, né? E aí nós gostaríamos, né? Eu estou tomando liberdade aqui de falar em nome meu e do professor John, né? Que a gente estreitasse esses laços com o CREA, né? E também a universidade está com um projeto, que está aqui o Iago, né? Que está nos ajudando nessa transmissão, mas que a universidade vai ampliar. Além da rádio, ela já está com toda a estrutura da TV universitária, né? Então, você acredita que dentro desses projetos que a gente está encaminhando, o projeto de comunicação da engenharia no D7, né? Acho que o Baiara está junto com a gente aí pela Sinet, que a gente pode ampliar esses laços. A gente tem muita dificuldade de bolsas e, às vezes, até tudo que a gente utiliza, né, ela sai do nosso bolso mesmo, né? É possível formatar um projeto e enviar para o CREA? Sim. Repito, o CREA e o CONFEA, eles não têm esse condão. Mas nós temos o nosso braço assistencialista, que é a mútua, né? A gente pega os projetos, analisa os projetos, se enquadra os projetos dentro daqueles preconceitos que a mútua também, né, tem lá no seu rol de atendimento das entidades de classe em relação a isso, e a gente enquadra e manda para lá, e a gente cobra. Sem dúvida nenhuma, eu tenho um bom relacionamento com os diretores da mútua, o presidente Paulo também é muito meu amigo, foi meu colega em plenário de CONFEA quando ele foi conselheiro federal também. Então, assim, desde que a gente possa enquadrar esses projetos dentro dos projetos da mútua, não tem problema nenhum, a gente manda para lá e cobra para que isso possa ser viabilizado também junto com vocês. Estava sem microfone. Você queria comentar, professora? Não, eu acho ótimo. Assim, eu acho que a gente podia até conversar um pouco mais para ver que formato dá, né, para que a mútua nos ajude no patrocínio, né? Evidentemente que a gente não vai pedir algumas coisas que a gente sabe da inviabilidade. E também, claro que a nossa questão de recursos para o projeto, ela é importante, mas também eu acho que a gente podia fazer programas, né? Se tem alguma coisa que a pandemia trouxe, foi essa troca, né, de experiências que a gente pode estar montando com lives, com webinários, com outros profissionais de outros estados, e que aqui, anteriormente, as passagens são caras, estadias, né? Então, também, esses eventos que são interesse do CREA e da mútua, nós poderíamos estar incorporando. Eu não sei se o professor John gostaria de acrescentar alguma coisa. Sim. Na realidade, nós, eu já formo parte da coordenação já há um ano, mas o programa já está há bom tempo atrás. Não é o intuito desta entrevista, mas vamos aproveitar esse tempo para falar um pouquinho. O que acontece? Nós vemos este programa como um instrumento que vai permitir a divulgação de toda a nossa área, seja ela da área puramente de pesquisa ou tecnológica. E que é melhor que usar todos os atores envolvidos dentro da academia e fora, né, que estão atuando no setor, e poder entrelaçar esse conhecimento. Porque não só o projeto de extensão nosso visa entrevista, mas sim divulgação de diferentes áreas do conhecimento. E esse é o nosso intuito. A gente tem um projeto ambicioso e queremos envolver todos os atores desta área, né, da engenharia. Então,
CREA está chamado a continuar colaborando com a gente agradece a parceria, e unir os selos, né, todas as instituições de classe que tenham a ver com engenharia, para poder desenvolver mais nossa área nesse setor. Bom, nós estamos chegando ao fim de nossa entrevista, Edson, Alan e professora Cristina. Bom, e agora gostaria que vocês façam suas considerações finais. Gostaria de começar com a professora Cristina. Eu gostaria de agradecer ao Edson, ao Baiara, agradecer também ao professor John e ao Iago, né, que gentilmente está nos ajudando. Agradecer ao professor Paulo, que está ajudando com a estrutura, né, de comunicação da Unifar. Dizer que é muito importante que a gente continue estreitando os laços com o CREA, que, como o professor John disse, é a nossa finalidade aqui, o programa já diz, né, discutindo engenharia. E é isso que a gente quer e deseja. Aí curtam o nosso canal e eu agradeço a todos. Professor Baiara, que hoje nos privilegiou com sua companhia na bancada, por favor, faça sua despedida e suas considerações finais. Só agradecer a equipe do programa pelo convite, mais uma vez, dizer que nós da Engenharia Elétrica estamos sempre à disposição para estar contribuindo com o programa, né? Essa proximidade do curso de Engenharia Civil da Elétrica foi muito produtiva. Acho que nós estamos juntos. Cada vez mais as engenharias elas estão meio que atuando em áreas transversais, né? Então, os temas hoje, os problemas da sociedade, eles envolvem a participação de inúmeros profissionais. Então, o que nós pudermos contribuir lá da elétrica com temas e estar discutindo dentro do programa, e como a Badinha falou, esse programa é um vetor mesmo para disseminar informações e dizer o que é que nós estamos fazendo também de bom dentro do estado do Amapá. Parabenizar mais uma vez ao Edson, que ele tenha sucesso, êxito aí no segundo mandato, né? E obrigado a todos. Tá certo, Alan. E Edson, por favor, suas considerações finais. Bom, mais uma vez, obrigado aí, professor John, professora Badini, conselheiro Baiara, Iago aí na operação. Agradecer realmente a vocês aí por mais esse convite para que o CREA pudesse estar participando dessas ações junto à universidade, junto à academia, e dizer que o CREA está de portas abertas aí a qualquer tempo e a qualquer hora para vocês e para qualquer instituição de ensino e entidade de classe que queira trabalhar junto ao CREA. Eu sempre digo que o CREA tem que ser mais explorado nesse sentido, né? Então, fica aí o nosso convite também para que vocês possam também vir ao CREA, né? E o CREA fica à disposição de vocês, professor John, aí, a qualquer tempo, a qualquer hora. Obrigado aos internautas também e obrigado aí aos colegas que me reconduziram ao segundo mandato. Perfeito, Edson. E com certeza vamos explorar melhor, no bom sentido da palavra, nossos laços com o CREA Amapá. Bom, nos despedimos mais uma vez, agradecendo a nossos apoiadores culturais, o CREA Amapá, Mútuo Amapá, Sinuscom, Clube de Engenharia e Arquitetura do Amapá. E acompanhe esta e outras entrevistas por nosso canal do YouTube, Discutindo Engenharia para a Comunidade. Deixe suas recomendações para temas para próximos programas. E obrigado pela audiência. Até o próximo programa.